Fala pessoal, beleza? Olha nós aqui de novo, falando sobre energia. O tema é energia sustentável. Toca a vinheta. Mais uma vez, Ricardo, obrigado por você ter vindo semana passada, voltado essa semana. Essa piada não tem mais graça, mas a gente grava tudo no mesmo dia, né? Até que porque eu tô com a mesma roupa e você também. Também minha roupa, mas assim, eu sempre faço a mesma piada, tá? Mas funciona. Qual que é a ideia hoje? Discutir sobre um tema que todo mundo fala. Energia renovável, ESG, questão ambiental. Tá muito em moda, né? O Jean, um amigo meu, que é especialista do assunto, ele fala que não é moda, né? Amigo nosso. Não é moda, né? Isso não é moda, isso aí na verdade, já é uma realidade, uma necessidade, eu concordo com ele. Mas eu queria, na verdade, conversar com você um pouquinho a respeito desse tema, para saber de você qual que é o futuro dessa solução para o país. O que você entende hoje, como o país está posicionado com relação a esse tema? Bom, ele está bem posicionado, apesar de alguns retrocessos que a gente está vendo. Né? 8.000 megawatts em térmicas a gás colocados pelo Congresso, né? Sem necessidade. Renovação do subsídio do carvão para o Sul. Então, temos algumas distorções, né, que vão na contramão daquilo que poderia ser. Todo mundo fala, o Brasil é um país com uma matriz energética muito limpa e tudo, mas não basta aí. Nós precisamos tomar ações para sermos um país de emissão zero. Né? E tem agricultura, tem desmatamento, mas o setor energético tem transportes, mas o setor energético pode contribuir com isso, adotando soluções mais inteligentes. Tem um estudo da EPE que diz, um estudo muito interessante feito junto com a alemã GIZ, que diz o seguinte: quando eu posso dobrar a demanda de energia, né, eles não fizeram num horizonte de tempo, mas dobrar o consumo de energia e posso atender todo esse aumento, esse incremento com energia renovável. Então, nós não precisamos. Todo mundo fala em segurança aqui e ali, mas veja, tem outras soluções para a segurança energética que não sejam térmicas na base. Né? Você acredita que dá para a gente fazer uma mudança para não ter energia, fala intermitente, né? Veja, não dá para o tempo todo ficar olhando para o passado, né? Usando soluções do passado. O mundo está mudando. Né? Então, veja, partida rápida, baterias, o carro que fornece energia para a tua casa. Grande, né? Tudo isso muda. Né? E a gente ainda fica pensando em soluções de engenharia, aquilo que eu aprendi na escola, no banco da escola. Então, o que eu faço? Eu preciso atender a demanda, eu faço uma térmica, uma hidrelétrica. Né? Veja, ninguém pensa do lado da demanda, todo mundo pensa do lado da oferta. Mas a demanda exige outra coisa. A demanda hoje, você já tem clientes que estão exigindo energia renovável. Agora, o cliente é quem tem que ter esse poder. E não a gente pensar só em ampliar a oferta, ampliar a oferta. Veja, nós já fizemos esses erros nos anos 70, fizemos esses erros nos anos 2000. Né? Estamos repetindo. E estamos repetindo o erro. O problema é que a gente não está pensando de fato no lado da demanda, né? Você não está pensando de fato em quem vai comprar, né? Está pensando em quem está produzindo só e o que é mais interessante para quem está produzindo. Afinal das contas é isso. Veja, você usar sempre as mesmas soluções, você vai ter os mesmos resultados, você não vai ter resultado diferente. Ninguém olha a demanda. Né? Eficiência energética, eu comecei em 1980, quando saí da faculdade, a trabalhar na época se chamava conservação de energia, eficiência energética. Nada é mais limpo que eficiência energética. Isso. É a fonte de energia mais limpa que existe. Qual é a realidade no país? O que mudou em mais de 40 anos? Nada. Criou um Procel que fica trocando lâmpada de praça, né, iluminando o estádio. Veja, isso não é... E é dinheiro do consumidor. Você falou do dinheiro do consumidor. Isso é 1% que sai da tarifa para eficiência energética e pesquisa e desenvolvimento. Qual o benefício que o consumidor teve desse 1% que ele vem pagando há tantos anos? Nenhum. Não é o que vai fazer a diferença, né? Então, veja, eficiência energética, por exemplo, poderia ser, como é em muitos lugares do mundo, uma fonte de energia participando de leilões. Isso acontece na PJM, que é Pensilvânia, New Jersey e Massachusetts. Isso acontece na New England ISO. Isso acontece na Califórnia. O consumidor vai num leilão de capacidade e oferece eficiência energética. Quando foi criado o mercado atacadista em 2000, tinha lá dentro do sistema de contabilização um módulo que era a oferta de redução de demanda pelo consumidor. Esse módulo nunca foi ativado.
Porque nunca houve regulamentação para isso. Na crise hidráulica do ano passado, isso foi implantado. Né? Oferta de redução de demanda pelo Nos últimos 4 meses, né, do ano de 2020. Durou um mês. No mês seguinte, o INS suspendeu e voltou a acionar térmicas. Agora o INS parece que caiu na realidade e está falando, não, vamos implantar esse sistema. Veja, quando foi renovado o sistema de contabilização da CCE, esse módulo não foi colocado. Poderia ter sido, porque estava no antigo. Só que nunca foi ativado, porque nunca o regulador, que só olha para trás, pensou no futuro. Agora, olha que rico, gente. Essa conversa aqui está sendo muito rica. Porque assim, você está trazendo informação, dado relevante, embasamento, para conseguir trazer uma discussão para você que está assistindo, que vai ajudar você a pensar de forma diferente, tá? Estou aprendendo bastante, inclusive. Aí você está dizendo que, de fato, existe uma falta de interesse. Essa é a realidade, certo? Falta de interesse, porque a gente comentou que a galera está se preocupando mais em vender o seu produto, em fazer a sua oferta, do que de fato resolver o problema do cliente. Aí muito se fala, por exemplo, de o Brasil exportar hidrogênio verde. Comenta um pouco sobre essa questão. Veja, o hidrogênio verde vai ter um papel significativo no futuro energético da humanidade. Tá? Onde é a nossa grande produção, onde pode ser a nossa grande produção de hidrogênio verde? Nordeste. Mercado interno, onde está? Sudeste. Então você vai ter o custo de transporte para isso. Né? Outro ponto, ou exportação, que é o segundo mercado. Bom, quem for comprar, vai comprar o preço colocado no seu porto. Então nós temos um custo de transporte. Como tornar esse hidrogênio verde competitivo? Metade, mais ou menos, do custo de produção de hidrogênio verde é transmissão. Como resolver essa situação? Por exemplo, o que está em discussão agora é o sinal locacional da transmissão. Tem uma grande resistência a isso. Veja, a gente precisa ter o sinal locacional, inclusive na distribuição. Na baixa tensão nós precisamos ter. Tem que ser mais caro onde é mais caro eu atender. Então, essa questão do hidrogênio verde parece que é a solução de todos os problemas. Só que a questão não está sendo discutida com profundidade. Este é o problema. Então, qual será o mercado interno? Como que nós vamos incentivar esse mercado interno? Como que nós vamos tratar essa questão do transporte desse hidrogênio? Você não acredita que existe uma onda que a galera vê um tema, é bonito, e aí pega o gancho e fala, vamos para frente, vamos exportar, todo mundo fala sobre isso, só que não vê os impactos, né? Porque assim, eu acredito muito na questão sustentável, é óbvio, mas tem que ser economicamente viável. Né? Não pode você adotar uma solução que não é viável economicamente, porque não existe assim, o Brasil não é ONG, né? A moda agora, por exemplo, é falar de eólica offshore. O que você acha sobre isso? Isso é um ponto importante. Ó, polêmica no ar, hein? Atenção. Eu tenho muito medo que isso venha mais um encargo para o consumidor. Porque veja, qual é o custo hoje de produção do megawatt-hora eólico offshore? Entre 130 e 150 dólares por megawatt-hora, né? O que dá 650, 700 reais. Como eu vou colocar esse custo no mercado? Não é competitivo hoje. Né? Então vai ter que se criar um novo encargo para o consumidor pagar? Que a gente não quer. É o que a gente não quer. Então, veja, tem que ser economicamente, ambientalmente e socialmente sustentáveis. São esses os 3 pilares que qualquer solução que eu vou oferecer para o consumidor, para o cliente, tem que ter. Aí você trouxe um ponto importante, ESG, que ele está comentando, que é a sigla, né? Você tratar a questão ambiental, social e de governança. Você tinha comentado comigo um outro dia sobre a questão de que as empresas, né? O foco delas é só o ambiental. Será que essa é a causa do problema? Quando muito é ambiental. Todo mundo que está falando em ESG vai para o ambiental. Vai para o ambiental. Vai para o ambiental. Mas se esquece que a governança é muito importante. Né? A governança do nosso setor cai entre nós. Está um caos. Né? Então, vamos falar em governança dentro da empresa e vamos falar em governança dentro do setor. E o social? Aonde que entra o social? Quase ninguém fala, né? Ninguém fala do social. Qual é o impacto que o meu negócio tem sobre o social? Ou, por outro lado, olhando aquilo que você trazia, que é olhar ao lado da demanda. Como que eu estou tornando socialmente justo já que o pessoal quer tratar como produto, mas esse serviço que eu estou prestando para a população. Nós temos 220 localidades no país isoladas, sem conexão à rede elétrica, atendidos em muitos casos por diesel poluente.
Nós temos uma população de baixa renda, cujo gasto com energia chega a 40% da sua renda. Muita coisa. É muita coisa. Você está tirando comida para que ele possa ter ou acesso à escola, através da internet, ou um pouco de lazer, ou até conservar aquele pouco alimento que ele conseguiu comprar. Quer dizer, não existe uma preocupação em relação a isso. Quem tem que fazer a ação e quais são os tipos de ações que precisam ser feitas para mudar esse jogo, na sua opinião? Isso envolve todas as esferas. O poder público precisa se conscientizar de que a situação precisa mudar. Não atender a interesses específicos ou de grupos específicos, mas atender ao interesse da sociedade. Esse é um lado, o poder público. Os agentes do setor precisam se conscientizar de que eles não estão defendendo apenas o seu queijo, mas que o negócio precisa ser sustentável no longo prazo. E para isso, o cliente é fundamental. E o cliente está sempre esquecido. Eu penso em conseguir um benefício aqui para poder colocar meus empreendimentos de geração. Eu penso nisso para poder manter a minha rede. Só que eu não penso naquele que no final do dia paga a conta por esse serviço que é a eletricidade. Você concorda comigo que o consumidor, quando ele tiver voz e poder, isso muda? Vou dar um exemplo para você. Táxi, tá? 10 anos atrás. O que acontecia? O consumidor chegava lá, ele pegava um táxi, o cara, muitas vezes, ele fazia uma corrida muito mais longa, cobrava o que ele queria, carro sujo, não tinha um atendimento, e aí a associação dos taxistas vinha com uma série de questões para aproveitar. O mercado de energia tá assim hoje, você concorda? É uma coisa, né? Como que você conseguiu mudar o jogo com o Uber, com o iFood, avaliando, né, justamente essas empresas, avaliando o atendimento? Quer dizer, o consumidor, a gente conseguiu expor a situação para que aquele consumidor que vai utilizar o serviço saber se é um serviço bom ou ruim. Você acha que esse é um caminho? O caminho é conhecer a necessidade do consumidor. O que o consumidor quer? O que ele precisa? E atender isso. Eu quero um serviço de melhor qualidade, por exemplo, eu quero transporte a um menor custo, mas de qualidade, e conhecendo de antemão quanto eu vou pagar por isso. É isso. Isso é o que o Uber ofereceu. Eu quero viajar para a praia, mas eu não quero estar sujeito às tarifas do hotel, porque, veja, eles não trocam a roupa de cama, eles não, às vezes não me oferecem café da manhã, ou não, mas eu não quero não gosto daquele café da manhã, porque eu tenho problema, eu não posso tomar aquele leite e tal. Então, aí aparece alguém que te oferece uma casa. Então, você não está mais num ambiente impessoal, mas você está numa casa. Isso muda. Qual era a necessidade daquele cliente que foi atendido através do Airbnb? Foi entender que o cliente queria se sentir em casa. Então, enquanto o setor não perceber que o objetivo final dele é o consumidor, é o cliente, né, cara? Que é o principal. Não dá para entender isso. Não dá. Eu não consigo entender, desculpa, cara, interromper você, mas que, cara, não dá para entender isso. Assim, o consumidor, ele não quer pagar barato. Ele quer ter aquilo que ele precisa ter. A conta de energia, cara, é bom que seja barato, mas, cara, você tem que pensar em outros benefícios. Quando você vai lá no Airbnb, por exemplo, você compra o hotel mais barato? Não necessariamente, né? Você vai comprar aquilo que vai te satisfazer a sua necessidade. É claro, a energia, quando você olha, é uma commodity. Mas você pode atrelar outros benefícios para que o consumidor consiga enxergar o que está acontecendo com ele. Isso já acontece em outros lugares do mundo. A comercializadora ou a provedora do serviço de eletricidade oferece, no caso de Portugal, por exemplo, 5 tarifas, 5 possibilidades diferentes de contratação, mesmo para o consumidor cativo. Porque depende do jeito que eu uso a energia. Eu tive lá recentemente e assim, a máquina de lavar pratos e a máquina de lavar roupa, na casa em que eu estava, só pode ser ligado de madrugada, onde a tarifa é mais baixa. Ótimo, por que eu preciso lavar a roupa e a louça durante o dia? Então, eu tenho um benefício porque aquela máquina está programada, inclusive com a ajuda do meu provedor de serviço, para que ele só ligue no horário de menor tarifa. Tem uma inteligência ligada, que indica qual é a tarifa menor, e ele dá a ordem, ou permite a possibilidade de que aqueles equipamentos sejam ligados naquele determinado momento. É diferente numa fábrica, porque eu tenho uma linha de produção, mas tudo isso pode ser ajustado. E assim, por que o consumidor, você fica pensando assim, né? Por que o consumidor vai querer fazer isso, né? Por causa de um desconto na conta? Não, porque, cara, o consumidor, ele teve um benefício. Ele não precisou ir lá ligar, né? Isso é uma coisa, e assim, também ele entende que ele está dando com o aumento da consciência, né, com o nosso ambiente, com o mundo, né, eu entendo que eu estou dando uma contribuição para que o uso dos recursos naturais
sejam mais eficientes, mais eficazes. E tá acabando, né? Eu vi um dado que a gente consome em meio ano o que era para consumir no ano inteiro, né? Dos recursos naturais. Quer dizer, você está consumindo mais da terra do que ela tá te promovendo, né? Então, quer dizer, cara, como é que você consome da terra 6 meses, como se você ganhasse lá 12 mil por ano, um exemplo. E você gastou os 12 mil em 6 meses. Você tá pegando um cheque especial. Se a gente não mudar esse jogo, vai acabar. Não tem saída, né? Não tem mais volta, você concorda? Agora, quem pode fazer esse papel junto ao cliente? Hoje está muito fácil para os agentes do setor atuarem, porque o consumidor é passivo. Então, precisa ter agentes de ruptura desse modelo, tá? Como aconteceu com o Uber, com a Airbnb, tá? Com a Amazon. Agentes que entram, investem durante algum tempo para que esse jogo seja mudado. Faz um investimento para depois ter o retorno, né? Não tem jeito, né? A gente vai precisar criar. Como você acredita que seria isso? Criar uma estrutura primeiro, depois chegar no mercado de uma vez só? Como é que você pensa que esse agente deveria fazer esse movimento? Eu acredito em comer o mingau quente pelas bordas. Comer o mingau quente pelas bordas. Conte-me mais sobre isso. É como um vírus. Você precisa inocular o sistema. Você precisa começar a mostrar para o sistema de que tem soluções melhores do que aquela, a mesmice que ele está acostumado. Enquanto isso não acontecer, por que mudar? É muito confortável para todos essas mais de 30 associações de agentes continuarem agindo como eles estão. Precisa de ruptura. E ruptura é com inoculação de vírus, é comer o mingau pelas bordas, tá? É aos poucos, e isso tornar um caldo de cultura que mude isso que a gente vê, né? O regulador só olha para trás, o legislador só pensa em pequenos interesses. Isso precisa mudar, e eu acho que é através da inoculação desse sistema. A gente fica discutindo, não, abre o mercado, não abre o mercado, mas veja, de 70 mil clientes, só 10 mil migraram para o mercado. Eu vou abrir para 90 milhões? Como que eu vou fazer isso se eu não estou conseguindo atender 80% do mercado hoje? É o que eu comentei com você, né? Cara, para ser uma inovação, 20% do mercado pelo menos tem que estar dominado. Cara, hoje já está aberto o mercado de energia. 70 mil não migraram ainda. Alguma coisa está errada. A abertura do mercado, lógico, é muito importante, mas não é a solução do problema. O pessoal só está falando de uma solução. O cliente ele tem várias outras alternativas. Você concorda? Veja, bateria, né? O carro elétrico que vai fornecer energia, né? O abastecimento do carro elétrico. Outro dia eu recebi a ligação de um amigo dizendo o seguinte, olha, eu tenho um estacionamento, como que eu cobro pelas tomadas que eu coloquei para os carros elétricos? Tá? E é um modelo de negócio que não está resolvido. E nós estamos já com uma frota, tá bom, o Brasil não incentiva tanto, a frota não é tão grande, mas nós já temos uma frota, pelo menos em São Paulo, Rio, com algum peso. Não existe, ninguém ainda tratou essa solução. A gente está muito atrasado, né? Você acha que daqui a 10 anos, como é que vai estar o Brasil, cara, com relação a esse tema? Sustentabilidade, a questão da energia renovável. Precisa empoderar o consumidor. Sem isso, não vai ter. Agora, esse empoderamento não vai vir de cima para baixo. Não vai vir. Não vai vir do poder público. Mas é difícil, se não for top-down, não vai ficar muito difícil? Não, você precisa, é aquilo que eu falei, você precisa de agentes inoculadores, você precisa de soluções que mostrem que aquilo é a melhor solução. E aquilo muda o mercado. Veja, as mudanças, todas as rupturas não são feitas pelos donos do poder. É verdade, né? As rupturas são feitas a partir de pequenos, que inicia com pequenos movimentos, com pequenas aglutinações. É isso que eu falava de inocular o sistema com vírus. Se você começa a tentar ter a esperança de que o político, o comando regulatório vai mudar o jogo, você vai ficar esperando. Né? Não, veja, e mesmo, não é uma crítica às grandes empresas, mas as grandes empresas estão no seu business e tem que manter aquele business sustentável. Né? E como que é isso? No gerador é fazer mais geração, tornar mais eficiente a geração. Né? Na distribuição é distribuir energia, tornar mais eficiente a distribuição. No comercializador é vender mais energia, com melhor margem e tudo, para manter aquele negócio sustentável. Né? Agora, tem aquele que paga a conta, que muitas vezes nem consegue pagar. E ele ainda não percebeu, o cliente, o consumidor, não percebeu que o poder está nas mãos dele. Quer dizer, no final de tudo, a gente está falando sobre a questão sustentável, falou um pouquinho de ESG, mas se não
Se qualquer ação não for economicamente viável, não vai funcionar. E se isso não for feito de uma forma disruptiva, no caso, né, que de fato abra a mente do consumidor que tem o poder, né, também não vai mudar. Em resumo, é isso, né? Eu acrescentaria só no que você falou, ambientalmente, socialmente. Que a galera não vê, né? Só vê a questão da ambiental. No óleo social e a governança. Né? Ambientalmente e socialmente justos. Dos 3 pilares, qual o mais defasado, na sua opinião? No Brasil, o social. Social, é o mais defasado. É o mais defasado. A galera não se preocupa com isso. Nós temos ainda uma pobreza muito grande e temos o que se chama de uma pobreza energética. O consumo médio da classe baixa é cerca de 40% menor do que o consumo médio da classe média. Isso é pobreza energética. Não tem energia para as necessidades básicas. Mas assim, aí para mudar esse jogo, não é o setor de energia, é o país em si, né? É o país. E última pergunta, eu não gosto de entrar em política, mas você acredita que o governo ele tem um impacto muito grande, dependendo de quem for eleito, na mudança do setor? O governo pode ter um papel muito grande na mudança, né? Mas qual é o papel do governo aqui? É criar as condições para que essa mudança que está vindo, não é uma mudança que virá, essa mudança já está ocorrendo. Então, cabe ao governo, e aí entendido, Poder Executivo e Legislativo, darem as condições para que essa revolução que está em curso seja bem sucedida. Sabe qual é a minha opinião? O governo não tem que atrapalhar, só isso. Se o governo não atrapalhar, se o governo deixar abrir o mercado de energia, se o governo não ficar enchendo o saco, já tá ótimo, cara. Eu acho que às vezes ele trava muito, ele enche muito o saco, tá? Tô dando minha opinião sincera aqui, não sei se você concorda. Aqui também é pra discordar, tá, Ricardo? Mas acho que se o governo não atrapalhar, já tá ótimo. Mas é verdade, mas veja, a regulação fica olhando para trás, pelo retrovisor, e não está percebendo, e a regulação eu digo em todos os níveis, né? Não está percebendo que o setor está em mudança no mundo. Que o consumidor, a informação que o consumidor detém é a coisa mais valiosa que você tem no setor elétrico. É a informação que está dentro da casa do consumidor. Perfeito. Pessoal, olha que rico. Quer dizer, você que está assistindo tem um poder nas mãos de mudar esse jogo, de ajudar o Brasil, porque você não pode pensar de forma isolada, só pensar em você, tem que pensar de fato num conjunto como um todo. E muito rico a conversa com você, aprendi bastante. Eu vou, inclusive, rever esse vídeo para poder pegar alguns insights que você trouxe, para estudar outros países que estão fazendo algumas ações, acho que isso é muito relevante, tá? E assim, sensacional. Agradeço muito você. Valeu, eu que usar o agradeço. seu tempo aí para dar essa aula pra gente. Não, aula nada. Eu tô aqui pra gente bater papo pela nossa amizade aqui. Mas ele não, é a referência do setor, tem muito a contribuir, acredito muito na sua filosofia. E é isso, pessoal. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe, é muito importante pra gente levar essa informação adiante, tá legal? Lead Energy, este é o caminho. Valeu mais uma vez. Obrigado, cara.